EngieCast, o podcast da engenharia que abordará temas sobre mercado de trabalho, direitos, culturas e temas da sociedade. O EngieCast é uma realização da FICENG, Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros, com o patrocínio da Mútua e apresentado por mim, Camila Marins. Hoje nós vamos falar sobre a retomada da engenharia nacional. De um dia para o outro você perde o emprego, o seu local de trabalho é interditado e fechado e você não tem mais nenhuma perspectiva de trabalho. Este é o cenário que ambientou as consequências que a Operação Lava Jato trouxe para a engenharia nacional. Em vez de punir e perseguir as pessoas físicas, a Lava Jato perseguiu as empresas e os CNPJs. Empresas de engenharia foram fechadas, obras paralisadas, demissão em massa e retração da economia. O profissional da engenharia sentiu o impacto na sua vida e no seu bolso. Segundo o estudo do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIEESE, a Operação Lava Jato foi responsável pelo fechamento de 4,4 milhões de postos de trabalho e gerou uma redução de 3,6% do produto interno bruto do país. Além das empreiteiras, o setor de óleo e gás também foi duramente afetado. Só a Petrobras teria deixado de investir entre 2015 e 2017 104 bilhões. De 2015 a 2018, as maiores construtoras brasileiras perderam 85% da receita. E isso tudo aconteceu após o Brasil viver o boom da engenharia nos governos anteriores de Lula e Dilma, onde se falou inclusive de uma possível escassez de engenheiros, dada a quantidade de investimentos em obras de infraestrutura no país. E hoje nós vamos receber especialistas para a gente falar sobre esse contexto histórico e as possibilidades da retomada da engenharia nacional e defesa da nossa soberania. Bem-vindos! Nós vamos receber aqui hoje Pedro Campos, que é professor de História na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, doutor em História pela UF e autor do livro Estranhas Catedrais, as empreiteiras brasileiras e a ditadura civil-militar. Bem-vindo, Pedro. Muito obrigado, boa tarde. Para quem está ouvindo, né? Boa noite, bom dia. Agradeço muito o convite, cumprimento aqui a mesa, enfim, a Camila. Muito obrigado. Também recebemos aqui Henrique Ludovici, que é engenheiro civil, foi presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, do CREA do Distrito Federal, da Mútua por 2 mandatos em cada instituição. Também foi secretário de Transportes do Distrito Federal, secretário-geral do Fórum Nacional de Secretários de Transportes e trabalhou como engenheiro civil no Grupo Eletrobras por 34 anos, onde exerceu diversos cargos e funções. Muito obrigada pela presença, Ludovici. Muito obrigado, Camila. Parabéns à EngieCast, parabéns à FICENG pela organização. E estamos à disposição para participar sempre de debates a favor da engenharia e do desenvolvimento nacional. Obrigada. Eu quero começar aqui com um trecho de uma música que é Vai Passar, do Chico Buarque. Seus filhos erravam cegos pelo continente, levavam pedras feito penitentes, erguendo estranhas catedrais, e um dia, afinal, tinha direito a uma alegria fugaz. Pedro, queria que você falasse um pouco sobre essas estranhas catedrais e essas relações de poder das empreiteiras na ditadura civil-militar. Bacana, não, obrigado. Vamos lá, eu peguei esse trecho, né, da música do Chico justamente para colocar como título do livro, né, eu publiquei em 2014 pela EDUF e que originalmente corresponde à minha tese de doutorado que eu defendi no programa de História da UF em 2012. Né? E é uma pesquisa que eu fiz sobre a história das empreiteiras brasileiras, particularmente no período da ditadura. Vou explicar um pouco, né, tentar ser breve, mas contar um pouco da história dessa pesquisa que eu desenvolvi. Lá nos idos, né, você falou muito bem na apresentação, né, que a gente teve um boom da engenharia ali no governo Lula, primeiro e segundo, e também no primeiro governo Dilma. Nesse período, eu ficava muito impressionado com o poder de certos grupos econômicos ali da infraestrutura da engenharia, o Odebrecht, da Gutierrez, Camargo Correia, como eram grupos poderosos. E o que eu, como professor de história, historiador, queria entender as origens do poder desses grupos econômicos. E, né, tendo o imaginário das grandes obras da ditadura, a Ponte Niterói, a Transamazônica, Itaipu, Angra e tudo mais, eu pensei que talvez a chave, né, do impulso que essas empresas tiveram ao longo da sua trajetória histórica
estivesse justamente no período da ditadura civil-militar brasileira. E aí desenvolvi uma pesquisa, que foi minha tese de doutorado, lá no programa de História da UF, e o que eu verifiquei foi justamente isso, né? A ditadura foi um momento fundamental, né, para, digamos assim, o impulso desses grupos econômicos, né? A gente tem, no período anterior ao regime, né, as grandes empreiteiras brasileiras já fortalecidas com as obras de Brasília, né, com todo o plano enfim, as obras de infraestrutura do governo JK, com as rodovias, já hidrelétricas e tudo mais. E essas empresas, que originalmente são grupos familiares, como o próprio nome delas denuncia, e muito ligados a líderes políticos regionais e locais, elas, né, ganham um perfil nacional com as obras, né, Arlindo Kubitschek, e depois, durante a ditadura, elas ganham um impulso enorme, né, defendidas e protegidas com uma reserva de mercado e com, né, um maior ciclo de obras de infraestrutura que a gente teve na nossa história, que foi ali durante a década de 70. E elas crescem de maneira avassaladora, a ponto de se ramificarem, se tornarem grandes conglomerados econômicos e, além disso, se, né, cacifarem a desenvolver atividades internacionais, se tornarem grupos multinacionais, né? Então, essas empresas ganham, né, um tamanho realmente muito, muito significativo e, no processo da transição política da ditadura para a democracia, acabam sendo grupos econômicos que dispõem, né, de um poder, digamos assim, sobre a economia brasileira, mas também um poder político muito significativo, a ponto de, digamos assim, ter um poder no processo eleitoral, no processo do orçamento, no legislativo, no executivo, na imprensa, muito significativo até a Lava Jato. A Lava Jato é um momento de inflexão aí na história desses grupos econômicos, né? E aproveitando que você está falando desse momento de inflexão, e aí eu vou trazer essa pergunta para vocês dois, que eu acho importante. Essas mesmas empresas que se fortaleceram nesse período da ditadura civil-militar foram recentemente destruídas e atacadas na Operação Lava Jato. O que mudou, então, nessas relações de poder entre o Estado, essas empresas? O que mudou? Eu precisaria primeiro colocar, saudando o professor e saudando você, Camila, algo extremamente importante sobre a engenharia nacional. Nós tivemos, sim, na década de 70, uma carência de profissionais de engenharia devido ao grande boom da economia nacional, motivado pela grande ênfase na construção civil. Nós tivemos habitação, saneamento, transporte, petroquímica, nós tivemos uma série de investimentos no país, a mudança da capital daqui do Rio de Janeiro para Brasília, o que motivou efetivamente a construção de vias ligando o centro do país, a nova capital, com todas as outras regiões. E efetivamente nós tivemos um boom de tal ordem que faltaram engenheiros no mercado na década de 70. Isso só voltou a acontecer posteriormente no governo Lula, Dilma, como citado por você. Vale dizer que após aquela grande ênfase da engenharia brasileira, tivemos as chamadas décadas perdidas, 80 e 90, onde nós tivemos uma debacle da engenharia brasileira e redução de emprego, trabalho, renda, inclusive postos de trabalho para a população nacional. Portanto, defender engenharia nacional, efetivamente temos sempre colocado de uma forma bastante clara, não é apenas uma questão meramente corporativa, ao contrário, é a defesa da viabilidade de um projeto de país social e economicamente desenvolvido que consiga incluir a sua população naquilo que efetivamente há de mais moderno em relação ao que o século XXI propicia. Mas para isso nós precisamos ter uma consciência clara. Todos efetivamente somos contra a corrupção, as licitações direcionadas, os desvios efetivamente da legislação. Mas nós não podemos compactuar com a destruição de empresas brasileiras, que se punam aqueles que eventualmente fizeram coisas erradas ou infringiram a legislação, mas jamais punindo empresas brasileiras que detinham conhecimento, uma informação, um acumulado que permitia, inclusive, a exportação de serviços. Várias daquelas companhias atuavam em diversos outros países além do Brasil. Nós tivemos, nesse período todo, a construção de rodovias nacionais de geração de energia. Vamos dar um exemplo concreto e objetivo. Quando o país teve o apagão, naquele final do governo Fernando Henrique Cardoso, nós gerávamos em torno de 83, 85 mil megawatts de potência. Hoje nós geramos 195 mil. Efetivamente,
nós tivemos, a partir daí, um aumento da geração, da transmissão, da distribuição, e isso foi fruto da engenharia brasileira. Se nós conseguimos realizar, por exemplo, uma Copa do Mundo e uma Olimpíada nesse país, independentemente dos fatos que levaram a trazer esses grandes eventos para cá. Nós tivemos estádios construídos que estão hoje entre os melhores do mundo, aeroportos referenciais, transmissão de dados que nenhum jornalista dos mais de 10 mil que vieram ao Brasil questionou a capacidade do Brasil de transmitir dados naquele tempo. Nós tivemos uma demonstração, mais uma vez, da capacidade da engenharia brasileira. E quando nós, efetivamente, dizemos que esse governo precisa defender a engenharia nacional, é porque isso interfere, literalmente, na capacidade competitiva do Brasil. Os demais países, efetivamente, não abrem mão da transformação da ciência em tecnologia, do conhecimento em processos produtivos. E nós, efetivamente, temos que nos colocar nesse processo competitivo, e o Brasil já demonstrou a sua capacidade quando se busca, por exemplo, empresas como a Petrobras, empresa que, inclusive, foi não apenas é uma das maiores do mundo, como demonstrou a sua capacidade, a sua complexidade dos seus estudos, quando foi a primeira indutora do pré-sal. E, efetivamente, depois foi obrigada a ceder, inclusive, áreas importantes para outras empresas que aprenderam com a Petrobras a explorar o pré-sal. O Grupo Eletrobras, que levou energia aos rincões desse país, um país imenso. A empresa como a Embraer. O Brasil vem demonstrando permanentemente a sua capacidade. A produção agrícola, a pecuária nacional. Quando nós efetivamente falamos dos frigoríficos padrões de exportação, os grandes shoppings do Brasil, shopping centers com marcas internacionais, com efetivamente nada a dever a qualquer outra construção no Brasil ou mesmo em qualquer país do mundo. Então a engenharia brasileira tem demonstrado sim a sua competitividade, a sua capacidade, a sua competência. E o Estado brasileiro precisa entender que investir em engenharia brasileira, em habitação, saneamento, energia, telecomunicações, produção agrícola, planejamento urbano, transporte, petroquímica, isso gera PIB, isso gera emprego, trabalho, renda, isso melhora a vida da população nacional. E nós precisamos ter a engenharia nacional debatendo os projetos de Brasil efetivamente implementados pelo governo federal. Perfeito. E aí, Pedro, eu queria retomar a pergunta no que mudou nessa relação de poder desde a ditadura militar até hoje, e também queria pegar um fato que o Ludovic trouxe, que são essas distorções que a gente vê na lei de licitação, superfaturamentos, as emendas, a falta de transparência no orçamento, por exemplo, que seguem até hoje. Desde a ditadura militar, são rastros da ditadura militar que seguem até hoje, e a gente vê as pessoas indo às ruas, por exemplo, pedindo desestabilização da democracia, até mesmo golpes, em nome de uma motivação anticorrupção. Queria que você falasse um pouco sobre isso e de como a gente enfrenta um problema que me parece estrutural. Sim, a questão da corrupção, né? A gente tem uns grupos de extrema-direita que falam que durante a ditadura não teve corrupção. Nada mais falso do que isso, né? O que a gente tinha durante a ditadura é justamente um cerceamento dos mecanismos de fiscalização, controle e publicização dos escândalos de corrupção. Então, a gente tinha a imprensa, né, censurada, a gente tinha, né, a oposição política caçada, perseguida pelo regime autoritário e coisas assim. Então, pelo contrário, a gente tinha ali um cenário realmente muito adequado, né, às práticas corruptas, que foi algo que se perpetuou, né, para o regime posterior, para o regime democrático. E o que acontece justamente é que, né, na década de 80, na medida que a gente vai ter o processo de abertura política, a gente vai ter, né, um conjunto significativo de escândalos de corrupção que vem, né, pipocando na cena pública, e isso se deve justamente ao fato de que agora a gente tem imprensa livre, tem oposição política, tem oposição parlamentar, tem a possibilidade de CPIs sérias no Congresso, entre outras iniciativas como essa, né? E é importante frisar, né? Eu acho que o Henrique Ludovic falou muito bem, né? É óbvio que essa corrupção é completamente nefasta, danosa à população e tudo mais, mas muito mais grave, né? É como se combate a corrupção de certa forma, né? Destruindo a cadeia produtiva, destruindo os empregos, né? Destruindo os postos de trabalho e, né, desmantelando também as empresas, né? Eu acho, assim, por exemplo, pensando na Lava Jato, não sei se estou avançando um pouco na temática, mas se a gente pensar, assim, quem ganhou e quem perdeu com a Lava Jato, né?
Ora, eu tento ler a Lava Jato a partir de um processo de conflito de capitais, né? Eu vi muito, estudei muito durante a ditadura os escândalos de corrupção. E muitas vezes eles correspondiam a disputas empresariais. As empresas, geralmente, elas tinham dossiê da outra empresa, da rival, e disputavam obras, disputavam contratos, disputavam serviços, e usavam a imprensa para justamente, digamos assim, macular e sujar o nome da empresa que era concorrente dela, né? Apresentando dossiês para jornalistas e tudo mais, e isso, né, era colocado na imprensa. Era muito comum esse tipo de prática, né? E quando todas as empreiteiras brasileiras são atacadas, ora, a quem interessa isso, né? Quem está se beneficiando? No transcorrer da Lava Jato, a gente viu o que aconteceu, né? O mercado de obras públicas brasileiro, o mercado de infraestrutura, que era controlado por empresas brasileiras, ele foi aberto à entrada do capital estrangeiro e a grandes grupos internacionais que entraram significativamente, né? O Henrique falou muito bem, né? No setor de óleo e gás, que eu acho que era justamente a joia da coroa, era o objetivo principal, né? Mas também no mercado de infraestrutura brasileiro, né? Enfim, que vivia até aquele momento, né, um ciclo positivo. Então, assim, esses grupos internacionais vão se beneficiar do processo de quebra, de desmantelamento das empresas. Agora, assim, o Marcelo Odebrecht, o dono das empreiteiras, eles foram altamente penalizados? Não, o Marcelo Odebrecht ficou alguns meses preso, depois voltou, ele ficou pobre? Não, ele continuou muito rico, muito bem. Alguém da família Andrade, alguém da família Gutierrez foi preso? Não. Alguém da família Camargo foi preso? Não. São donos dos principais grupos econômicos do setor de infraestrutura no Brasil. Quem mais foi penalizado pela Lava Jato foi a classe trabalhadora, foram os profissionais da área da engenharia, foi o conjunto enorme de trabalhadores e profissionais do campo que ficaram desempregados, né, que viram suas vidas profissionais completamente arrasadas. Esses milhões de trabalhadores que você muito bem salientou, que perderam seus empregos. Esses foram os que mais perderam, né? Eu acho que a gente tem que pensar isso, justamente as pessoas. A destruição, né, das empresas e a destruição da cadeia produtiva, o desmantelamento da infraestrutura, a paralisação das obras, tem como principal, né, onerado justamente esses trabalhadores, essas trabalhadoras que perderam seus postos de trabalho. Acho que isso é importante. A população nacional foi penalizada com os indicadores de crescimento que foram reduzidos no país. E eu queria fazer algo além, eu queria trazer algo a mais, porque até para você fazer as políticas inclusivas que este governo efetivamente vem desenvolvendo, você precisa da engenharia. Quando, por exemplo, os governos passados foram criados programas como Luz para Todos, que leva energia aos rincões do país, aos assentamentos rurais, leva energia às ilhas, leva energia às ilhas fluviais, leva energia efetivamente aos pobres, aos que estão nas periferias. Tudo isso necessitou de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Fabricação de postes, cabos, medidores, transformadores. A indústria brasileira trabalhou como nunca nessas áreas. Da mesma maneira, após a chegada da instalação da energia e das tomadas, a indústria de eletrodomésticos bombou naquela época, usando uma expressão muito comum hoje entre os jovens. Nós tivemos, na verdade, venda de geladeiras, fogões, aparelhos, efetivamente os mais diversos, que pessoas que até então não tinham tido acesso àqueles bens passaram a ter por conta da chegada da energia elétrica. A redução da taxa de analfabetismo em algumas regiões do país, porque a partir da energia elétrica passou a ter efetivamente as escolas funcionando à noite e os lavradores, os agricultores, aqueles que trabalham no meio rural, tendo oportunidade de estudar à noite, reduzindo significativamente a taxa de analfabetismo no Brasil. A saúde pública melhorou barbaramente na medida que, com a chegada da energia elétrica e das tomadas, passamos a ter a possibilidade de ter refrigeradores e, com isso, a guarda das vacinas nos locais e nos rincões mais distantes do país. Ou seja, políticas inclusivas que dependeram de uma engenharia nacional, uma engenharia forte, construtoras, profissionais brasileiros em todas as áreas para que chegasse a energia elétrica e todos os resultados do desenvolvimento. Posso citar também o Água para Todos. Sim. Nós todos acostumamos a ver, por exemplo, no semiárido nordestino, uma migração na época da seca, com a transposição do Rio São Francisco, uma grande obra da engenharia nacional, 385 municípios do semiárido nordestino na região nordeste passaram a receber água daquele rio da integração nacional. Ao mesmo tempo, mais de 1 milhão de cisternas foram instaladas em edificações humildes, simples, pobres,
guardando a água da chuva, efetivamente a partir de sistemas de captação e alocação com grandes caixas d'água com 20 mil litros, efetivamente, para que aquelas pessoas pudessem ter água de consumo, água de cozinha e, mais que isso, pudessem ter um mínimo de água para aquelas plantações ali ao lado. Aquelas migrações que aconteciam e eram históricas e apareciam nas capas de revista nos tempos da seca, deixaram de existir a partir da situação em que você teve, com luz para todos e água para todos, inclusive uma migração de retorno. Aquele lavrador, aquele eventual habitante rural que migrava para as grandes cidades em busca de trabalho e renda, aquelas propriedades que só davam conta de uma família, um filho que tinha migrado, uma filha que havia migrado, retorna, constrói uma segunda, uma terceira residência, tanto que quando o programa começou, dizia-se que precisava de 2 milhões de habitações com energia elétrica para universalizar o país, e nós passamos a ter 2,5 milhões, 3 milhões e assim sucessivamente, por conta do número de habitações adicionais que surgiam a partir da chegada das redes de energia elétrica no Brasil. Então, efetivamente, é importante que se registre que a engenharia nacional tem um papel fundamental na alavancagem do desenvolvimento, na melhoria da qualidade de vida, na evolução dos indicadores sociais de toda uma população, mas ela é vetor fundamental na eliminação da miséria, da pobreza e até das condições subhumanas que uma parte da população nacional ainda é obrigada a enfrentar em pleno século XXI. Então, investir em engenharia é programa de governo sério que tem compromissos com o Brasil. E não fazer isto, eu diria, inclusive, quero dizer o contrário, a ausência da ênfase na engenharia nacional é inaceitável. É mais que isso, é uma irresponsabilidade governamental. E nós assistimos isso em alguns momentos da história do país. É a condenação do país a um atraso. É a condenação do país a um desempenho sofrível no concerto das nações soberanas, das nações desenvolvidas. É uma referência política limitada. Por quê? Porque ela está aquém das ambições, das expectativas e das próprias características da população brasileira que deseja o desenvolvimento social e econômico e se colocar em condições juntamente com quaisquer outras nações do mundo. Então, a engenharia é o vetor do desenvolvimento. E o Estado brasileiro, via seus governos, e particularmente este governo, tem que ter um absoluto compromisso com a engenharia brasileira, com a engenharia nacional. Óbvio que quando nós falamos de áreas que utilizam significativa parcela do produto interno bruto, há muitos recursos envolvidos. E com esses recursos envolvidos surgem os oportunistas, surgem aqueles que querem processos licitatórios direcionados, eventualmente licitações fraudadas, combinemos e outros tipos de armações para que não prevaleça o processo democrático correto previsto na Constituição e na legislação nacional. Contra isso, nós efetivamente nos posicionamos e combatemos historicamente. E o sistema com CREAS mútua e as entidades nacionais estiveram no Congresso Nacional Brasileiro no debate sobre a Lei 8666, que substituiu naquele tempo o Decreto 200, que governava, Decreto-Lei 200, que governava as licitações nacionais. Depois nós viemos com a 13303 e, mais recentemente, novas legislações. É preciso que se deixe bastante claro o seguinte: nós somos, literalmente, a engenharia nacional a favor da licitação correta, do espaço para as pequenas, médias e novas empresas, para que novos profissionais possam efetivamente se agregar ao mercado oferecendo trabalhos. Para isso precisamos ter um mercado aberto e um mercado competitivo em padrões efetivos previstos na legislação. Mas o Brasil tem responsabilidade adicional. Precisa incentivar que as novas gerações queiram fazer engenharia. E aí estamos falhando. Porque, efetivamente, as carreiras hoje da engenharia brasileira não estão sendo atrativas para os jovens que buscam ingressar nas universidades. Diferentemente do que ocorria na década de 70 e, efetivamente, ocorreu no princípio do século XXI, como nós aqui citamos. Eu sou um exemplo claro disso. O vestibular que fiz, na época, na Universidade de Brasília, em 1975, das 20 primeiras colocações, porque na época, antes de começar de A a Z a nominação de cada um dos que tinham passado, a UNB soltava os 20 primeiros lugares. E os 20 primeiros lugares gerais, naquele tempo, 12 foram de engenharia elétrica, 1 de engenharia mecânica,
um de engenharia civil. Não tinha nenhum da área do direito ou da área de humanas. Porque aquela massa de estudantes do segundo grau buscavam naquele tempo a engenharia nacional e as perspectivas de desenvolvimento que o país oferecia. Na década de 70, nós tínhamos uma busca permanente daqueles alunos do segundo grau pela engenharia. Os principais quadros e talentos, os melhores aquinhoados em termos de nota, buscavam a engenharia como curso. Isso é demonstrado, inclusive, num vestibular da Universidade de Brasília, em 1975, onde, entre os 20 primeiros classificados de todo o vestibular, 12 eram de engenharia elétrica, um de engenharia civil, um de engenharia mecânica, e nenhum, por exemplo, da área de humanas, porque havia uma grande ênfase em que o país precisava se desenvolver, ocupar todos os seus espaços, as suas fronteiras, e havia uma chamada nacional para a engenharia brasileira. Hoje, efetivamente, nós voltamos a ter isto quando alcançamos taxas de crescimento de 5,7%, 6,4%, 7,5% no governo último do presidente Lula. Ali nós tivemos, mais uma vez, uma carência de engenheiros no mercado e uma busca incessante dos jovens de segundo grau pela engenharia. E, efetivamente, ter carreiras importantes, carreiras atrativas de engenharia, deve ser um projeto de país, um projeto de nação, porque se nós não tivermos ênfase em uma busca pela engenharia no segundo grau, para aqueles que adentram a universidade, adiante nós vamos ter um desenvolvimento vinculado a empresas estrangeiras. Nós não vamos ter um desenvolvimento soberano nas áreas estratégicas do conhecimento tecnológico. E isso é grave. Nós precisamos, obviamente, corrigir os problemas que aconteceram lá atrás, onde nós não tínhamos um desenvolvimento distribuído. Essa é uma questão política, uma questão sociológica. Mas nós precisamos ter um desenvolvimento. Senão, nós teremos, obviamente, países satélites que dependerão de tecnologias externas. E aí eu vou citar 2 exemplos. O Brasil é um dos maiores fabricantes de automóveis do mundo, entre aspas. Nós somos considerados montadores. Sim. Porque não temos o motor. Nós temos as fábricas do mundo inteiro trabalhando no Brasil e não temos um motor nacional. A Embraer é uma grande exportadora de aviões, mas eu, e a engenharia me permitiu, conhecer o Brasil inteiro e alguns países do mundo. Eu tive a oportunidade de 2 aviões da Embraer no exterior. Um voando de Washington para Nova York e o outro de Nova York para Cleveland. Avião Embraer. E eu, como um brasileiro e engenheiro, fui direto ali nos prospectos para ver nos Estados Unidos Made in Brasil. Não encontrei. Havia simplesmente a menção avião montado em sua última etapa no Brasil, porque a turbina não é brasileira. Perfeito. Diferentemente de países como a Coreia e como o Japão, que buscaram seus quadros de engenheiros e desenvolveram motores e efetivamente hoje exportam automóveis até para o mercado europeu e para a América do Norte, nós nos contentamos no passado em apenas termos montadoras. Quando desenvolvemos o carro elétrico, o primeiro de todos, que foi o Gurgel, o Brasil não deu apoio, não deu sustentação, e o engenheiro Gurgel efetivamente acabou por não conseguir colocar o seu carro no mercado. Porque na época não interessava, naturalmente, a indústria do petróleo. Agora que nós estamos na era do carro elétrico, o Brasil teve o primeiro carro elétrico, que foi o Gurgel. E não teve sequência naquele projeto, naquela época. É importante que isso se registre. Então nós precisamos ter clareza que, por ser um país grande, continental, com 210 milhões de habitantes, nós temos a vontade das demais empresas do mercado estrangeiro e entrar no país é natural, faz parte do processo e são bem-vindos ao Brasil, mas sob o controle e sob um projeto de nação, de Brasil, construído dentro do Brasil. Perfeito, obrigada, Ludovice. E Pedro, você é um historiador e a gente sabe que a história se repete, ora por farsa ou por tragédia. Então, que lições podemos tirar e também como que a gente pode pensar o papel do Estado daqui para frente para a reconstrução do nosso país? Olha, eu acho que, retomando um pouco, né, a Lava Jato e alguns aspectos que o Ludovice colocou, né, só para, né, sinalizar, assim, por exemplo, eu lembro dos procuradores de Curitiba, né, dos juízes, todos, digamos assim,
agentes envolvidos ali no processo da Lava Jato comentando que conseguiram, batendo no peito né, assim, enchendo a boca para falar que conseguimos devolver tantos bilhões roubados da corrupção. Naquele discurso moralista, simplista, né, bastante limitador. Ora, aí se você pensar, toda a paralisação da cadeia produtiva, todo o desmantelamento das empresas, toda a paralisação das obras, como aquilo afetou significativamente, né, como você muito bem colocou, com os dados de IES, a própria economia brasileira, como isso gerou uma paralisia, né, de um setor significativo da economia do país, gerou uma depressão econômica, né, o quanto deixou de ser arrecadado em razão da depressão econômica. Né? Então, assim, esses recursos foram tirados das empresas, muitas vezes descapitalizando as empresas e tornando-as, né, digamos assim, menos aptas a gerar empregos, né, que é uma função fundamental que elas dispõem. Né? Se me permite, professor, empresas que exportavam serviços, sim. inclusive para o exterior, foram descapacitadas e tiveram perda de mercado externo e mercado interno. Perfeito. E junto com eles, perda de vagas de trabalho, engenheiros, profissionais de todas as áreas deixaram de ter o exercício ao seu trabalho por conta do fato que essas empresas deixaram de competir no mercado. E o espaço foi ocupado, em parte, por empresas externas. Exatamente, né? E são multas bilionárias, né, que acabaram descapitalizando as empresas, tornando-as menos competitivas e fazendo com que elas liquidassem, né, ativos, né, subsidiárias, concessões, obras que elas dispunham, contratos, acabavam vendendo isso e empreendimentos, gerando um processo de desnacionalização em boa medida. Né? Então, eu acho que, assim, muitas vezes pior que a corrupção é a certa forma como se combate a corrupção, que acaba gerando uma destruição muito maior do que a própria, né, corrupção, que obviamente é algo negativo que deve ser combatido. E a gente deve ter instrumentos, mecanismos para poder implementar isso. Né? E eu acho que a Lava Jato também trouxe outros, né, problemas bem graves. Né? Para além dos efeitos econômicos, que são muito significativos, de toda essa destruição que ela gerou, ela, né, no processo de, digamos assim, no uso da imprensa que ela fez, né, muito baseado no Manipoliti, na Operação Mãos Limpas, na Itália e tudo mais, ela vai, né, criminalizar a política. Ela vai deslegitimar a política, abrindo caminho, pavimentando todo o terreno para a ascensão de, né, discursos, entre aspas, fora da política, ou antipolítica, ou melhor, pavimentando caminho para o fascismo, pavimentando caminho para a extrema-direita ascender no país, que foi o que aconteceu logo em seguida. Então isso é muito perigoso. Né? Todo o processo da Lava Jato teve um caráter destrutivo muito grande em termos econômicos e em termos políticos. Né? E a gente viu o que sucedeu posteriormente. Né? Então eu acho que se faz necessário, se faz mística a gente reconstruir, né, o país, e eu acho que, claro, a engenharia tem um papel fundamental nesse processo. É importante sinalizar, eu acho que o Henrique colocou muito bem, né, o efeito multiplicador do investimento na engenharia. Né? Se a gente faz o Minha Casa Minha Vida, se a gente faz habitação popular, programas de habitação popular, infraestrutura, o Brasil ainda, né, carece muito, tem muito a desenvolver, por exemplo, em saneamento básico, construção de creches, né, e vários outros transportes públicos nas grandes cidades. Precisamos voltar a dar ênfase nas ferrovias, que efetivamente é o transporte de massa mais adequado, é o transporte de grandes cargas mais adequado, e que o Brasil, em determinados momentos, deixou de investir justamente por conta de outras pressões que o Brasil naturalmente sofre, daqueles que, por exemplo, fabricam ou buscam petróleo, ou eventualmente fabricam pneus, carrocerias, caminhões, etc. São todos muito bem-vindos e todos muito importantes, mas nós precisamos diversificar os nossos meios de transporte. Eu queria fazer uma observação em cima do que o professor acaba de colocar aqui, que é o combate à corrupção, obviamente, é necessário e todos nós estamos compromissados com ele. Mas não podemos, de forma alguma, cohonestar com a destruição de empresas nacionais. E dou um exemplo recente. Acabamos de assistir a grande debate das lojas americanas, onde efetivamente alguns dos grandes empresários, pelo menos assim a grande imprensa colocou, deram entre aspas, rombo de 47 bilhões naquelas empresas, e todos estamos lutando pela manutenção das empresas e dos empregos que lá estão nas lojas americanas. Mas efetivamente, aqueles que fizeram algo errado devem ser punidos, mas não a instituição.
E isso não é apenas no âmbito da engenharia. Nós precisamos ter clareza que os fatos, os erros, os equívocos foram humanos. De contabilidade, de gerência, de presidências, de diretorias, de conselhos que conectaram com tudo aquilo, mas efetivamente é preciso que se deixe claro, as vagas, os postos de trabalho precisam ser mantidos, porque aquilo é importante para o Brasil. É importante para a economia local, é importante para a economia estadual, é importante para a economia nacional. Então nós temos que ter essa clareza. Quando eventualmente aconteceram desvios lá atrás, e eventualmente as punições foram necessárias na política, por conta de financiamentos equivocados. Agora, é preciso ter clareza que quando vai se discutir o financiamento da política, para algumas legendas, para alguns partidos ou para alguns setores, aqueles recursos oriundos de donativos ou doações eram considerados como doações, e para outros era corrupção. E é importante frisar que as entidades de engenharia participam ativamente dos movimentos de Por isso nós defendemos, inclusive, quando aconteceu no Brasil o horário eleitoral gratuito, quando aconteceu, por exemplo, é preciso deixar bastante claro, o financiamento público de campanha, porque nós queremos uma democracia honesta, uma democracia correta, uma democracia limpa, mas que dê oportunidades a todos os vetores, a todos os pensamentos, a participarem do processo. E falando em pensamento, queria retomar aqui com o Pedro, porque você falou de um dos efeitos mais profundos da Lava Jato, que é a negação da política. Como é possível enfrentar esse cenário que ainda perdura pela sociedade? Olha, é difícil se eu tivesse a fórmula para isso, mas eu acho que é um exercício que a gente precisa fazer, né? Como retomar, a crença na política. Eu acho que é um trabalho de formiguinha, é um trabalho, né, de ganhar posições junto à sociedade. É importante, né, frisar para a população e convencer, né, ganhar corações e mentes, no sentido de que é através da política que a gente vai achar soluções coletivas para o nosso dia a dia, né, que a gente vai resolver os nossos problemas. Não é fora da política, não é condenando a política, não é dizendo que todo político é igual. Não, todo político não é igual. Os políticos são diferentes entre si. Se você não gosta da política, entra na política e muda a política, né? Mas a política é isso, é o cenário, né, digamos assim, do exercício do poder, da representação da sociedade, né, e da condução das questões coletivas. Isso é a política, né, dos problemas coletivos que a gente tem. Então é importante frisar isso, né? A Lava Jato, nesse aspecto, ela gera um problema muito grave, né, que é num viés moralista, ela vai, né, digamos assim, colocar áreas e lugares, colocar todo mundo junto, né, e fazer essa taxação da corrupção, né, que é um discurso muito despolitizante na forma como foi colocado, né, sem colocar questões estruturais, na forma como também foi muito seletivo e parcial. É importante citar isso. Seletividade é né? importante. É óbvio que ali a denúncia da corrupção na Lava Jato foi usada como arma política para justamente, né, projetar certas figuras. A gente conhece muito bem, sabe muito bem quem. Algumas pessoas estão na política hoje em dia, né? Algumas pessoas envolvidas que eram do sistema de justiça e foram para a política. Outros foram excluídos da política por maus comportamentos. Exatamente. E também criminalizar certos opositores, muitas vezes do campo progressista, né? Então eu acho que tem esse aspecto, mas colocando todo mundo como se fosse todo mundo igual. E eu acho que tem um aspecto importante, né, que é sinalizar justamente isso. A gente tem um uso político da operação, né, que acaba desestabilizando o Estado brasileiro, né, que serve à projeção de certas figuras. E tem uma seletividade que não é só política, mas também, digamos assim, social e econômica. Né? A Lava Jato, isso é muito importante frisar. Fala mais sobre isso. Ela é seletiva no sentido de que, estranho, né? Um mega esquema de corrupção daquele, envolve várias empreiteiras, envolve Petrobras, envolve políticos, envolve partidos, e ninguém do sistema de justiça, nenhum banco envolvido. Vocês acham que um esquema daquele tamanho não vai passar por lavagem de dinheiro em banco? Não vai passar por procurador, juiz, desembargador recebendo propina? É óbvio que passava. Nesse sentido, ela é extremamente seletiva. A Vaza Jato, inclusive, né, mostrou isso. Vários bancos compravam palestras do senhor Dallagnol, do senhor Sérgio Moro e várias outras figuras ali da Lava Jato para comprar proteção, para comprar blindagem.
Então, assim, a operação que depois foi desmascarada com a Vaza Jato, com a denúncia, né, das conversas privadas deles, como eles se locupletaram ali naquele processo, inclusive tentaram, né, enriquecer, criar um fundo da Vaza Jato, um fundo da Lava Jato bilionário, né, mostra como era seletiva não só em termos políticos, tinha como alvo, eu acho que, né, é um golpe de Estado, como eles conseguiram, de certa forma, ajudar a realizar, isso é um, e, por outro lado, também, né, era seletivo no aspecto de que alguns setores econômicos e alguns agentes sociais foram, né, estranhamente, digamos assim, não investigados, perseguidos ou, digamos assim, expostos, né, junto à opinião pública. O que eu acho minimamente suspeito, né, um esquema desse tamanho, por exemplo, não tem envolvido, né, ninguém do sistema de justiça que tenha recebido propina ou coisa assim e não passar, por exemplo, por nenhum agente do setor financeiro. Perfeito. Chegou a hora do quadro Engenharia Também é Cultura e nós aqui no EngieCast vamos indicar o documentário Privatizações, a Distopia do Capital, que é uma realização do cineasta Silvio Tengler com o apoio da Ficenge, do Senge Filho, que está disponível gratuitamente no youtube.com/canal Ficenge também, que vocês podem acessar. Também vou pedir dicas culturais para os nossos convidados, começando por você, Ludovice. Eu indicaria tudo sobre a construção de Brasília. Eu acho que a população brasileira precisa conhecer mais sobre Brasília. A epopeia que foi a transferência da capital daqui do Rio de Janeiro para Brasília, para a nossa capital, para o desenvolvimento do Centro-Oeste, do Oeste, do Norte e do Nordeste brasileiro. Representou muito a transferência da capital. E eu acho que todos aqueles escritos sobre o processo, desde a sua concepção, que nós muitas vezes colocamos apenas para Juscelino Kubitschek, Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, mas efetivamente, quer dizer, a missão Cruz, lá atrás, no século XIX, já tinha identificado aquele Planalto como o local ideal para ter uma capital no centro do país. Um belga que veio ao Brasil e fez um estudo nesse sentido e apresentou ao Estado brasileiro. E aquilo estava, efetivamente, inclusive em Constituição Nacional, só não havia a decisão de fazer a transferência. E aí, méritos do presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira e, efetivamente, de todos aqueles quadros técnicos da arquitetura, da engenharia e todos os trabalhadores brasileiros que se envolveram naquela luta, naquela epopeia, para transferir a capital e gerar um país muito mais desenvolvido hoje do que naquele tempo. Nós éramos um país costeiro, um país que, de certa maneira, olhava para o Oceano Atlântico, de frente para a Europa e para a África e de costas para o Brasil. Hoje nós temos uma interiorização do desenvolvimento nacional e isso se deveu a Brasília, e eu acho que isso é importante. Vou fazer outra sugestão. Os concursos públicos de arquitetura. É importante que a gente conheça como os IABs, os Institutos de Arquitetos, vêm conduzindo isso. Ou seja, quando se tem uma obra pública, é preciso que o projeto, o concurso, seja público, dando oportunidade para que todos possam participar. E é uma modalidade de licitação. O concurso público é uma modalidade de licitação extremamente abrangente e democrática e está prevista na legislação brasileira. E os arquitetos têm conduzido isso com muita efetividade há décadas. E muitas das grandes obras que temos hoje no Brasil foram frutos de concurso público de arquitetura. Uma delas, a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Diversas sedes de Ministério Público, de tribunais, aeroportos, concurso público de arquitetura. Recomendo. Obrigada. E você, Pedro? Olha, tem um livro muito interessante, né, a respeito do que a gente discutiu aqui hoje, particularmente sobre a Operação Lava Jato, que se chama Vaza Jato, que é justamente uma compilação, né, das matérias feitas pelo The Intercept, né, e que conseguiu aqueles dados todos, toda aquela troca de mensagens ali no Telegram por parte, né, da Força Tarefa ali de Curitiba e que acaba justamente, né, desvelando, desmascarando, né, digamos assim, todos os propósitos políticos de toda a maneira de agir com que o processo foi feito na Operação Lava Jato. Ele foi pela editora Morva, eu confesso agora que a autoria eu não tenho de cabeça, mas eu recomendo todo mundo, né, que tiver interesse, né, pela forma como se deu a Lava Jato e como ela foi desmascarada,
né, com essas mensagens que procura esse livro, porque reúne, né, enfim, as matérias divulgadas pelo ET Intercept com algumas a mais que não saíram, né, à época ali do processo, né, de vazamento das mensagens. Faltou uma indicação. Seu livro, Estranhas Catedrais, onde as pessoas podem encontrá-lo. Estranhas Catedrais, ele foi editado pela editora da UF, né? E eu acho que ele está disponível na página da UF, obviamente, mas eu acho que também em outros canais, não sei, enfim, acho que acredito em boas e mais livrarias do ramo, pode ser encontrado também. Tá ótimo. Lembrando que todas as indicações estarão na descrição desse episódio, você poderá acessar a todas. Muito obrigada, estamos começando a chegar ao final do nosso episódio de hoje e agora eu quero ir para nossas considerações finais, mas trazendo algumas provocações para vocês. Começando por você, Ludovice, hoje a gente vê o profissional da engenharia muito desiludido, com baixa autoestima, desempregado, muitas vezes precarizado, ganhando abaixo do salário mínimo profissional, que é legislado pela Lei 4.950-A. Então, como a gente pode capturar esse profissional para que ele se organize tanto politicamente, como também ele esteja à frente desse processo de transformação social na retomada da engenharia nacional? E um outro ponto para você falar, os principais pontos de uma agenda estratégica para a retomada da engenharia pelo governo federal. Eu acho que, primeiramente, nós precisamos voltar a incentivar os nossos alunos, estudantes, a serem engenheiros. E, para isso, nós precisamos oferecer carreiras que não apenas cumpram o salário mínimo profissional, que ofereçam o salário máximo. Eu acho que é preciso que se deixe claro que se um desembargador, se um efetivo mais alto cargo da República recebe o salário máximo, ali deve estar colocado, no meu entendimento, numa carreira, o engenheiro melhor e mais qualificado. Dali faça-se uma carreira até o salário mínimo profissional. É preciso ter clareza que todos, efetivamente, independentemente de profissão, merecem ganhar o salário teto no serviço público, desde que percorram os caminhos naturais dentro do mérito para chegar a essas posições. Então nós precisamos ter carreiras atrativas para as diversas áreas, mas efetivamente também para a área tecnológica. E a conferência que se está propondo realizar no Brasil, inclusive com a Engenharia pela Democracia, com o apoio da FICENG, é necessário que nós coloquemos esse assunto em debate no Brasil. Não podemos mais deixar de ter carreiras atrativas para a área tecnológica e retomar o interesse da juventude na área que gera mais trabalho, emprego, renda e eleva a qualidade de vida da população. A engenharia transforma ciência em tecnologia, conhecimento em produto, produção. E nesses processos, efetivamente, surgem as melhores oportunidades de desenvolvimento de um Brasil soberano, desenvolvido social e economicamente. Um país que não detém essa capacidade é um país satélite, é um país dependente, é um país que virará apenas exportador de commodities. E nós não queremos esse futuro para o Brasil. Isso é no passado, colonial. Depois que nós nos industrializamos, nós precisamos cada vez mais ter a engenharia nacional à frente dos processos desenvolvimentistas no Brasil. É preciso ter clareza que o compromisso da engenharia brasileira é com o Brasil e com o povo brasileiro. E nós, efetivamente, que representamos algumas das nossas principais instituições, acreditamos nisso. E todo o planeta e os países mais desenvolvidos têm demonstrado que investir em engenharia traz grandes resultados para a população, para a sociedade. A evolução efetiva não é apenas pela engenharia, mas a engenharia é o motor propulsor. Daí nós temos que ter a boa política, nós temos que ter a sociologia, nós temos que ter as diversas áreas de humanas, fazendo com que a sociedade avance junto para um país necessariamente justo, inclusivo e que consiga dar as melhores condições à sua população para que nós possamos ter o Brasil que todos nós efetivamente sonhamos. Mas eu queria aqui fazer um último registro. Para que nós tenhamos a engenharia, nós precisamos ter carreiras atrativas que respeitem não apenas o salário mínimo profissional, mas que mirem o salário máximo, o salário teto. Porque hoje, boa parte dos cérebros e talentos do segundo grau
buscam fazer cursos, por exemplo, de direito meritório, para disputar depois vagas de juízes, procuradores, desembargadores, delegados e outras tantas profissões que pagam e remuneram mais adequadamente hoje na área do direito. Nós precisamos sim da área do direito, como precisamos da economia, da medicina, como precisamos de todas as áreas profissionais. Mas um país sem investimento em engenharia é um país condenado a um desenvolvimento subalterno. E nós, efetivamente, não desejamos isso para o Brasil. Muito obrigada, Ludovice, obrigada pela participação. E Pedro, queria que você fizesse suas considerações finais e trouxesse para a gente mecanismos de fortalecimento da democracia e também como a gente pode fazer para encantar as pessoas novamente pela política e mudar e transformar a sociedade. Olha, eu acho que esse é um grande desafio colocado hoje, né? A gente tem um processo de, enfim, conservadorismo crescendo na sociedade brasileira, que é algo bastante preocupante, né? A gente está vendo isso. Particularmente se a gente olhar o resultado das últimas eleições, eu acho ele bastante preocupante mesmo, né? O crescimento da extrema-direita, o crescimento do fundamentalismo religioso na política, dentre outras, né, variáveis. Enfim, e eu acho que é um trabalho, né, a ser construído, né, enfim, pelas forças políticas progressistas, para pensar, né, projetos igualitários do país, projetos democráticos, para que a gente não tenha retrocessos, né, como a gente teve nos últimos anos, que a gente não tenha tentativas de golpe de Estado, como a gente teve no ano passado, para que a gente possa, de fato, né, consolidar a democracia e buscar a construção de uma sociedade, né, mais justa e igualitária. E eu acho que, assim, só dando um pitaco, né, na área da engenharia, que eu acho que é importante, eu acho que é isso, assim, para a gente também retomar, né, uma economia sadia, com empregos, com as pessoas, né, enfim, bem posicionadas, como a gente tinha, né, no primeiro e segundo governo Lula, que a gente teve um processo de redução significativa do desemprego, a gente já está tendo hoje, porém, com criação de postos, né, muitas vezes precarizados. Mas eu acho que os investimentos, né, em infraestrutura, investimento em habitação são fundamentais, né? Eu acho que a gente carece ainda de uma série de, digamos assim, dispositivos de infraestrutura para atender aos mecanismos básicos da sociedade brasileira. Falei de saneamento, habitação, e a gente tem, de fato, um déficit, né, muito significativo nesse processo. E o investimento em obras de infraestrutura, investimentos na área de engenharia, ele tem um duplo vetor no sentido de que, né, ao mesmo tempo, né, ele atende a certas demandas fundamentais, quais sejam, por exemplo, fazer, né, uma maior rede de coleta de esgoto e de fornecimento de água, habitação e energia elétrica, transportes e tudo mais, mas ao mesmo tempo é um grande gerador de empregos. Existe um efeito multiplicador no investimento na área de uma obra de infraestrutura que é significativo, né? Eu vi bastante isso ali durante a ditadura, que a ditadura tinha vários problemas, mas de certa forma a gente tinha na década de 70 praticamente pleno emprego no Brasil, né? Isso era inclusive uma política do regime. E o investimento endossado na área de engenharia, em obras de infraestrutura, tinha um pouco esse viés, esse projeto, digamos assim, esse objetivo. Tendo em vista que você não gera um emprego só do trabalhador que está lá à frente do canteiro, né, com o engenheiro e com todos os profissionais que ficam ali, mas tem um efeito, digamos assim, multiplicador na cadeia produtiva que é significativo. Aço, é cimento, são os vários materiais de construção que são utilizados. O investimento em infraestrutura ele é abrangente o suficiente para englobar todas as profissões que fazem parte da construção civil, desde o engenheiro, o arquiteto, o armador, o pedreiro, o servente, o mestre de obras, o encarregado, toda aquela cadeia de produção, mas mais que isso, todos os fornecedores. Perfeito. Nós temos aqueles que trabalham com o mármore, aqueles que trabalham com azulejos, aqueles que trabalham com as instalações elétricas, hidráulicas, os fabricantes de canos, todos aqueles que eventualmente estão dentro da infraestrutura. E nós precisamos das redes públicas para atender, seja energia elétrica, seja saneamento, seja esgoto, a elevação, a melhoria de saúde. A partir do momento que você investe na água tratada, no esgoto tratado, você está investindo na saúde pública, ou seja, eu me acosto nessa manifestação última aí do professor, de que o investimento em infraestrutura é fundamental para o país e nós devemos incentivar cada vez mais. E este governo deve ter esse compromisso público assumido e, mais que isso, destinar verbas orçamentárias para tal. O grande problema hoje é justamente a questão de onde virão os recursos.
e nós temos uma situação que vem sendo debatida historicamente no Brasil, que é, recentemente, a taxa de juros. Sim. Então, nós temos que, em um determinado momento, tratar desse tema para que nós tenhamos mais capacidade, melhor capacidade de investimento no Brasil. Nós vamos precisar, em algum momento, tratar dessa questão econômica. Obrigada, Ludovice. Pode seguir, professor. Eu acho que, como muito bem falou o Ludovice, esse investimento na área de infraestrutura, ele tem, né, um efeito multiplicador muito significativo, né, com fornecedores de base nacional, né? Então, quem vai fornecer ali, cimento, aço, isso tudo são indústrias aqui no Brasil. Então, tem um efeito realmente muito significativo sobre várias cadeias produtivas. Só para finalizar mesmo, dar um exemplo, né? Eu tenho um orientando que estuda a internacionalização da Odebrecht na universidade, né? E olha que interessante, a Odebrecht ela atuava, né, em 50 países, houve um retrocesso, houve um refluxo nesse movimento, tendo em vista os efeitos do Lava Jato, mas ela levava para todos os países onde ela atuava fechaduras e dobradiças da AGA, que é uma empresa de Nova Friburgo, né? Então, em 50 países do mundo, a gente tinha, via Odebrecht, né, essas fechaduras feitas ali na Serra, aqui no estado do Rio de Janeiro, né? E era, digamos assim, um mecanismo para, né, a exportação de um produto brasileiro, né, através dessa internacionalização da engenharia brasileira. Isso mostra, por um lado, né, o efeito positivo que tem sobre a economia brasileira essa internacionalização das empresas, e, por outro lado, também, como é extremamente danoso o processo da Lava Jato, né? Então, eu acho que é isso, existem carências significativas na sociedade em termos de infraestrutura. Eu acho que o Henrique Ludovice falou muito bem, né? Você investir em saneamento, você investir em saúde pública também, de forma preventiva, né? E eu acho que a gente precisa retomar, dentro de um projeto nacional, né, justamente um programa para esse setor, que eu acho que é fundamental para a gente construir um país. Eu acho que, virando a página, nós saímos um tanto dessa circunstância que nós vivenciamos ultimamente, de destruição de empresas brasileiras. Nós precisamos investir na engenharia, gerar oportunidades, que novas companhias surjam, que os jovens possam fazer engenharia, colocar seus negócios à disposição, sendo profissionais liberais, pequenos, médios empresários, e mais que isso, competitivos, que nós possamos ter uma geração produtiva, uma geração empreendedora, uma geração que formule projetos de nação desenvolvidos social e economicamente, que inclua a população nacional e que eleve os valores da cidadania brasileira. E acho que tudo isso está dentro de um contexto. A engenharia brasileira pode ser, sim, um vetor de desenvolvimento acoplado a todas as demais áreas profissionais, e nós temos um resultado, um Brasil que todos nós sonhamos. Obrigada, Ludovice. Fiquei intrigada com esse seu estudo do seu orientando. Já queremos receber sobre a internacionalização da Odebrecht. Acho que deve ter informações preciosas para a gente aqui. Depois manda para a gente, por favor, porque eu acho que muita gente vai ficar interessada. A Odebrecht fez a ampliação do aeroporto de Miami. É preciso deixar claro que eram construtoras brasileiras que disputavam mercados internacionais, venciam processos licitatórios competitivos externamente e levavam quadros brasileiros para efetivamente atuar nessas atividades em países estrangeiros, em continentes diferentes da América do Sul. Era a capacidade da engenharia nacional demonstrando aqui no Brasil, na América do Sul e em diversos continentes. É isso. Para vocês que nos ouviram até agora, quero deixar um recado. Está sendo articulada a Conferência Nacional da Democracia pelo movimento ENGD, Engenheiros pela Democracia, que a FICENGE, o SENGE Rio fazem parte. Então, se você, profissional da engenharia, quer participar em defesa da engenharia nacional, procure o Sindicato dos Engenheiros no seu estado. Entre no site www.ficenge.org.br e ali você pode entrar em contato com o seu sindicato, se organizar e participar da Conferência Nacional. Participe em defesa da engenharia nacional. E chegamos ao fim do nosso ENGECast, o podcast da engenharia, que é uma realização da FICENGE, do SENGE Rio, com patrocínio da Mútua, que é gravado aqui no Estúdio Camarada. Muito obrigada para vocês que nos ouviram. Se você gostou, compartilha, manda para os seus colegas, divulga e nos siga nas redes sociais, @FICENGE, Federação, sem cedilha e sem acento. Muito obrigada, Ludovice, muito obrigada, Pedro.